padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar, convertido em Jerusalém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caro Diácono Fabiano, demais ministros que servem neste altar, nesta noite, também todos os agentes pastorais, grupos e movimentos, como eu disse no início, de modo especial, aqueles pelos quais estamos rezando, dízimo, acolhida, liturgia, coroinhas, os ministros da comunhão eucarística. Também as comunidades, claro, pelas quais rezamos hoje, o Sagrado Coração de Jesus e também a Matriz. Que aqui nesta noite estamos todos reunidos para juntos celebrar a festa do nosso padroeiro. Então nós estamos aqui hoje reunidos justamente para primeiro expressar a nossa fé. E nos reunir aqui hoje nesta noite, primeiramente, é um ato de fé. Se a gente não crê, a gente não teria que celebrar. Se a gente não cresce, nós estaríamos aqui nesta noite. O primeiro motivo que nos trouxe aqui hoje é a fé. De repente alguém pode dizer: não, mas é porque era minha noite na festa, minha comunidade. Mas primeiramente é a fé. E se não é a fé, o chamado não tem resposta. Primeiro ponto para nós é a certeza de estarmos aqui reunidos hoje. Depois o próprio encontro com Cristo, a Eucaristia, na palavra, onde dois ou mais estiverem reunidos, estaremos então no meio de nós também, aqui reunidos, e também na fé do nosso padroeiro São Marcos, o qual nós vamos também trazer um pouco do testemunho da sua vida para nós. Mas estamos nessa quinta semana da Páscoa, estamos no tempo da Páscoa, que vai desde o domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes. Para nós, no dia 15 de maio, celebraremos este dia. Esses 50 dias que após a ressurreição de Jesus, a gente vai refletindo e podendo ver. O principal de tudo é isso: ver a ação do Cristo ressuscitado no meio de nós. Interessante perceber que a igreja coloca no calendário da cruz, no tempo da Páscoa, esses
50 nisso, e vai nos mostrando que depois de Jesus ressuscitar, ele não volta imediatamente para o Pai, permanece no meio dos discípulos, porque não era fácil para eles acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Embora Jesus Cristo tivesse anunciado isso antes, disse, mostrou, se eles como seria, que ia sofrer muito, ia morrer, mas ressuscitaria mesmo assim. Quando Jesus aparece aos discípulos, o que foi que o Evangelho nos disse logo nos primeiros dias da Páscoa? É um fantasma. Para os discípulos, Jesus era um fantasma, ficaram com medo, se trancaram, estavam trancados dentro de casa. Não era com medo de outra coisa, não, era com medo de Jesus, que era um fantasma para eles. Claro que tinha também aquele novo movimento que estava surgindo, o cristianismo, e aí também tinha que ter cuidado. Mas, diante dessa realidade, a igreja coloca para nós, quem vem acompanhando a liturgia da palavra esta semana, principalmente as leituras, vai nos mostrando justamente como é que a igreja vai se organizando no início, como é que ela vai resolvendo suas questões internas, como é que ela vai agora se fortalecendo internamente para anunciar esse Cristo ressuscitado. Isso não foi fácil de realizar. Primeiro porque precisou Jesus convencer os discípulos, principalmente o grupo dos 12, dos apóstolos. Jesus apareceu aos 11, aí Tomé não estava. Quando os discípulos vão dizer a Tomé, o que é que Tomé diz? Eu mesmo não acredito se eu não vi. Claro, era difícil. O judeu não sabia o que era a ressurreição, até o tempo de Jesus. Ele nem tinha ouvido falar, nem tinha visto. Daí a grande dificuldade de acreditar. Por isso que Jesus vai dizer também: felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. Nós, ninguém que viu a ressurreição de Jesus, nem viu o ressuscitado como Tomé viu logo após a sua ressurreição. No entanto, nós cremos. E nós cremos, primeiramente, claro, a igreja guardou para nós esta fé. E um dos grandes responsáveis é o nosso Padre São Marcos. Testemunhou o Evangelho. Quem foi Jesus Cristo? Quem Ele é? Esse Cristo agora que está no meio de nós e ressuscitou. Mas também as leituras iam nos mostrando, e é impossível querer compreender somente lendo o texto de hoje. Tem que pegar desde segunda-feira, cada dia, porque é o primeiro modo da igreja se organizar para resolver as questões. Estava começando a se fortalecer um novo movimento, agora o cristianismo. Aqueles que acreditavam e seguiam Jesus Cristo. Mas como é que é isso? De repente eles se depararam com aqueles que eram judeus, que aderiram ao cristianismo. Depois vinham os pagãos também, cada um com a cabeça, uma mentalidade diferente. E aí surgiu logo a primeira questão. Ora, os judeus, para significar o sinal de pertença a Deus, precisavam ser circuncidados. E os pagãos não eram. Aí começou a briga. Mas por que eles, a gente tem que ser circuncidado e eles não precisam ser? Como é que vai ser isso? Vai precisar, é necessário agora para ser cristão a circuncisão ou não é? É para todo mundo ou é só para alguns? Foi a primeira questão que a igreja enfrentou. São Pedro vai resolver a questão, reunindo os apóstolos, discutindo, conversando. São Pedro vai dizer: homem, agora o que conta é o coração, não é mais um sinal no corpo, não. O que vale agora é o coração voltado para esse Cristo. Independente de ser judeu, grego, pagão, o que for, o que importa é a nossa fé no Cristo ressuscitado. Eu digo isso porque outro dia já foi lá na paróquia isso, onde eu estou lá, uma jovenzinha que dizia que não era nada, ela era assim, de fé, não professava nenhuma religiosidade, não dizia que era católica, nem protestante. De repente ela apareceu lá na igreja e disse: padre, agora eu sou católica, olha aqui, matava no tamanho do braço, era Jesus. Eu digo: só por isso que você é católico.
Se arrancasse seu braço, como é que vai ser a sua vida? Ela disse, não, agora eu sou católico. Tá certo, que bom. Mas não é mais um sinal físico somente. Ela está lá, bexiga, já nas pastorais, no meu corpo. Depois ela entendeu que o principal é aqui mesmo. Mas para ela era um sinal físico, sinal de pertença, como o judeu, né? A circuncisão. Mas tudo isso para exemplificar que foi a primeira questão que a igreja enfrentou. Depois a gente acabou de ouvir na leitura de hoje outra questão que a igreja se depara. A questão da alimentação. Como é que vai ser? Que tipo de alimento a gente pode comer, não pode? Aí os apóstolos, mais uma vez, vão estar reunidos para discutir. Ora, a gente tem que resolver isso. De modo que a igreja vai se organizando assim, nesse emaranhado de coisas, que não era só isso. Não era só isso, claro, muito mais coisas. Mas o importante na primeira leitura de hoje é destacar o que o apóstolo vai nos dizer. Dentro de todas as decisões que a igreja toma, é assim até hoje, o apóstolo nos diz: nós e o Espírito Santo decidimos. Nada é meramente ação humana da igreja. Nenhuma decisão do Papa, nenhuma decisão dos bispos reunidos, nenhuma decisão dos padres, nenhuma decisão de pastoral do movimento, podemos ver somente como uma ação humana. Não, mas foi meu coordenador que disse que era assim. Coitado de nós, se não for o Espírito Santo que nos suscite a graça de ter, de repente, um plano, um projeto suscitado por ele. Coitado de nós, de qualquer grupo pastoral, se não é o Espírito Santo que nos move para aqui. Então, nenhuma ação na igreja é meramente humana. Também, partindo agora para a leitura do Evangelho, que é uma continuação do Evangelho de domingo, a missa do domingo passado. Quem estava na missa domingo e prestou atenção ao Evangelho, Jesus nos deixa o grande mandamento do amor. Agora vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos repetir? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Desde a ressurreição, desde o domingo de Páscoa, a gente vem refletindo, Jesus mostrando agora como é a vida do cristão, como ele deve agir, como ele deve ser. E hoje, já fundando esse tempo da Páscoa, ele vai nos deixar desde domingo, todos os evangelhos desta semana foram esta continuação, como hoje, nos destaca o papel da vivência do mandamento do amor, que não é para nós só um mandamento, não. Não, mas só uma regra a ser cumprida, não. É a identidade do cristão. E ele dizia no Evangelho de domingo: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, aqueles que vivem o amor de Deus através do amor ao irmão. É o grande sinal da pertença do cristão agora. Como dizia, não é mais para a circuncisão ou não. Agora é a vivência do amor. Ele nos deixa. Isso é importante porque é o que vai caracterizar e nos identificar. Quer saber se você está sendo um cristão do jeito que Deus pede? É só olhar. Estou vivendo o grande mandamento do amor. E ele ainda resume para nós, né? Porque se a gente pegar antes de Jesus Cristo, o judeu, até hoje é assim. Existem 513 proposições na lei de Moisés. Seriam mandamentos para nós, 513 mandamentos. O judeu sabe todos e sabe decorado. Ele é obrigado a saber disso. Aí Deus ainda vai pegar Moisés, ainda antes de Jesus, vai resumir, para nós está resumido em 10, não é assim? Mesmo assim a gente ainda não lembra nem os 10. Não vou nem perguntar, que a gente não se enrolar, mas poucos vão saber responder os 10 decorados. Aí Jesus Cristo, para facilitar a nossa vida, ainda vai resumir em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo aqui mesmo. O Senhor levantou o dedo 1, está certo. Porque quem vive o amor ao próximo
naturalmente vive o amor a Deus. Então só existe um grande mandamento: a vivência do amor. E claro, isso vai se traduzir na nossa vida concreta, no dia a dia. Por isso que eu dizia, não é só uma regra a cumprir, é a minha identidade, é o que me caracteriza como cristão. Viver esse amor que Cristo nos mostrou, nos ensinou e disse: amar o outro como eu os amei. É o grande desafio da nossa vida. Amar o próximo como Jesus nos amou. Se tiver coisa mais difícil nesse mundo de fazer, eu não sei não. Eu só sei dessa. É difícil, mas vale a pena. O Evangelho nos mostra que é um caminho. É o caminho que nos leva para a vida eterna. Se esforçar para viver esse mandamento. E não é fácil, claro. Amar ao próximo, ajudar, comunicar com o nosso padroeiro a misericórdia do Pai ao outro na nossa vida, nossas atitudes, com aquilo que a gente é. Fazer com que o outro também alcance a vida eterna que eu tanto desejo, perdoando, acolhendo, amando. A gente até reza isso no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que a gente perdoou mesmo? Quando a gente reza isso, será que a gente perdoou mesmo o outro? Que a gente está dizendo assim a Deus: Senhor, me perdoe, eu perdoei aquele meu irmão que me ofendeu. Será que a gente tem consciência do que está dizendo a Deus? Aquilo que a gente está, pelo menos, conversando com Ele? Então, é preciso que a gente reflita essas coisas. Que a gente vá pensando como é que, a partir da palavra de Deus, a nossa vida vai alcançando a eternidade. Como o nosso padroeiro, São Marcos, que tem uma história dentro desse projeto de salvação. E a nossa missão é escrever a nossa. Como é que a gente escreve a nossa história na salvação de Deus, no projeto de salvação de Deus? Vivendo o mandamento do amor. Foi assim. Foi por amor a nós que o Espírito Santo suscitou um homem como nós, um ser humano como nós, escrever, testemunhar as ações de Jesus Cristo. E não só isso, quem conhece a história do padroeiro, e no comentário inicial elas falavam algumas coisas, quem conhece a história de São Marcos, sabe que a missão dele não foi só escrever o Evangelho, não. Foi só escrever e testemunhar quem foi Jesus, não. Antes disso, ele teve uma missão concreta na sua vida: a evangelização das famílias, a evangelização das comunidades naquele tempo, ajudando São Paulo e São Pedro. São Marcos foi discípulo de São Pedro e de São Paulo. As duas colunas, só isso, da nossa igreja. Os dois grandes apóstolos, se podemos dizer assim. Mas, por isso, São Marcos foi tão determinante na ação. Diz a história que São Marcos, levando esse amor de Deus aos outros, às comunidades pelas quais era enviado para evangelizar, ali, grande número de fiéis se reuniam para celebrar a missa. E ainda diz assim: depois só na casa não dava mais não, tinha que ser vários. Porque cada dia a sua pregação, o seu testemunho ia mostrando àquele povo quem era Jesus. Porque, na verdade, a nossa vida de cristão é assim. A nossa missão de cristão é essa: mostrar para o outro quem é Jesus, quem eu acredito. É saber como a pessoa acredita em Deus, em Jesus Cristo. Olhe para o testemunho, para a conduta, para as ações. Agora não olhe somente para julgar, claro. Porque dentro disso tudo tem o ser humano, a fragilidade. Tem também a condição do pecador no meio. E às vezes a gente olha para o testemunho do outro para dizer assim: fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Não é para olhar para julgar, é para olhar e ver o que é que aquele irmão nos transmite de Deus. Senão a gente vai ficar feito juiz do outro. E nem Jesus Cristo se propôs a isso. Nem ele.
No Evangelho mesmo nos mostra Jesus Cristo dizendo: olha, se ninguém te condenou, muito menos ele. Eu não vim a esse mundo para isso não. Porque Jesus tinha muito claro uma coisa na cabeça dele: o inimigo dele não é o ser humano. O inimigo de Deus é o mal que está muitas vezes dentro do nosso coração. O inimigo de Deus é o mal que quer nos destruir, que quer nos tirar do caminho para ele. O inimigo de Deus não é o outro. E às vezes, na nossa vida de cristão, quem vai se tornando inimigo é o outro. A gente odeia a pessoa, a gente julga, a gente condena, se coloca até no lugar do juiz dela. Já condenou. E o outro é meu irmão, como diz o Evangelho. E lá no livro do Gênesis, no projeto criador de Deus, quando Caim mata o seu irmão Abel, o que é que Jesus pergunta? Aonde está o teu irmão? Para Deus, todos nós somos irmãos. Nós somos inimigos, adversários um do outro. O nosso inimigo na vida de cristão é o mal. Não devemos ser coniventes com ele na ação do outro, mas também não podemos querer o mal do outro somente porque ele não me agrada, somente porque ele não é do jeito que eu quero. Tenhamos cuidado, que a gente às vezes idealiza a pessoa, e o bonito de ver tudo isso aqui, os nossos projetos de idealização é sempre o outro. A gente não idealiza a pessoa perfeita em nós. A gente idealiza a pessoa perfeita no outro. É o outro que tem que ser perfeito. É o outro que não pode errar. É o outro que não pode ser fofoqueiro. É o outro que não pode olhar a vida do outro. Eu posso. Eu posso. E aí a gente deve começar a idealização pela nossa própria vida. Se eu quero um ideal de perfeição, vou primeiro tentar ser. Vou primeiro tentar trilhar esse caminho. E aí eu tenho visto nos últimos dias tanta gente se angustiando por causa dessa ideia de a perfeição é aonde? No céu, na eternidade. A perfeição está reservada para aqueles que alcançaram a vida eterna. Aqui é o caminho. Não serei, nenhum de vocês será perfeito aqui. Nenhum. Aqui deve haver em nós um esforço, a dedicação, o empenho de querer alcançar essa perfeição, na certeza de que ainda não será aqui neste mundo. Então é preciso que a gente olhe para a realidade que vivemos com os olhos da fé. Por isso São Paulo vai dizer, além de todos os evangelhos claros, nos mostra essa ideia: tenhamos o nosso olhar fixo em Jesus. Se eu fixar meu olhar na vida do outro, coitado de mim. Coitado de mim. Então eu vou querer que o outro seja a melhor pessoa do mundo e ele não vai ser. Olhemos para Jesus, perfeito, que nos mostrou como também sermos um dia. Depende de nós, depende das nossas escolhas, porque o Evangelho é isso, é uma proposta de vida. Coloque em prática quem quer. Às vezes a gente fica pensando que o outro é obrigado a cumprir o que Deus pede. Ninguém aqui está obrigado a cumprir o Evangelho. É uma proposta de vida. O que é que diz lá no Evangelho? O Senhor chamou uma multidão de gente e foi atrás quem quis. Ele não chamou só 12, não, ele chamou uma multidão de gente. Mas foi atrás dele quem quis. É uma proposta de vida. Eu decido se quero ou se não quero. Se eu quero, existe um caminho. Quem é este caminho? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Depende de nós. E qual o caminho, qual o rumo que eu quero dar na minha vida? São nossas escolhas que vai dizer. São elas que vão determinar qual o caminho que nós tomamos na nossa vida de fé. Nossa vida de fé. Isso fica bem claro. Para que a gente possa ir crescendo nessa graça dele. Então, meus irmãos, olhemos para Jesus e aqueles que souberam fazer a sua vontade. A vida dos santos é para nos mostrar isso. Como é que um ser humano como eu alcançou a perfeição em Deus?
São Marcos fez isso também com todos os outros santos, colocando em prática o mandamento do amor. Não fugiu da sua missão porque era difícil. Fugiu da missão porque tinha dificuldade. Quantas pessoas dizem ter fé, ser discípulos de Jesus, mas na primeira dificuldade abandona a pastoral, abandona a igreja, abandona tudo, porque é difícil. Então, meu amigo, você vai ter que se enterrar, acabar o buraco e se enterrar. E eu ainda tenho dúvida que ele pega por debaixo da terra. Pode ser que enquanto você vai dar trabalho. Então não tem vida fácil nesse mundo. Se você quer moleza, você não vai encontrar. Ah, eu sou discípulo de Jesus, eu atuo na minha pastoral, mas meu coordenador me falou uma coisa que não me agradou, eu vou deixar. Coitado. Você na verdade nunca foi daquela pastoral. Você nunca foi. Então, é preciso que a gente compreenda o ser humano como ele é. O grupo, a comunidade, a igreja, da qual eu faço parte, não é uma comunidade de perfeitos. São de seres humanos como eu. Tem dificuldades, mas que também vivem a fé. O bonito patriarca sempre fala isso. Tem irmãos novos lá que a gente conhece que também vivem a fé do mesmo jeito. Não é que eu sou da pastoral, sou da comunidade tal, que eu tenho a veste do ministro da comunhão eucarística, eu sou melhor que o outro que vive lá, ou talvez nem conheça Jesus, mas vive a fé. E é isso que vai nos levar para Deus, é a fé. Não é a função que ocupamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Um mendigo em Jerusalém, a Chipre foi em missão. Junto a Paulo e Barnabé, o seu primo, levou a boa nova aos pagãos. São Marcos, padroeiro, nos ensina como amar. Quem quiser ser o primeiro, esteja em último lugar. Esteja em último lugar. Esteja